Boa noite, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos. Quem puder, abra sua Bíblia no Salmo 104. Vamos ler alguns versículos aí, o 1, depois do 5 ao 12. A ideia que eu quero tirar para a gente pensar depois é como Deus executa os seus decretos. A gente falou que Deus decretou todas as coisas. E como ele executa esses decretos dele, uma vez decretadas as coisas, como elas acontecem. Salmo 104, verso 1, depois do verso 5 ao 12, diz assim: Ó minha alma, bendize o Senhor. Senhor meu Deus, tu és esplêndido, estás vestido de honra e majestade. Verso 5, lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Do abismo a cobriste como uma veste. As águas ficaram acima das montanhas, fugiram sob tua repreensão. À voz do teu trovão puseram-se em fuga. As montanhas elevaram-se e os vales desceram até o lugar que lhes determinaste. Estabeleceste limites para que não os ultrapassassem e voltassem a cobrir a terra. És tu que fazes brotar nos vales nascentes que correm entre as colinas. Elas dão de beber a todos os animais do campo. Ali os jumentos selvagens matam a sede. E o verso 12. Junto a elas habitam as aves dos céus. Do meio da ramagem fazem ouvir seu canto. Fala da criação de Deus, das movimentações debaixo da criação de Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela criação do Senhor ou pelas criações do Senhor. O Senhor não desperdiçou nada, Deus, em tudo que fez, tudo perfeito, útil, necessário. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado por nos criar, ó Deus, como a essência da criação do Senhor. Nos destes responsabilidade, nos fizeste perfeitos, sem pecado, ó Deus, homem e mulher. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque mesmo mediante, ó Deus, a nossa queda terrível, o Senhor nos amou ao ponto de dar o seu Filho por nós. Então nós somos gratos, meu Deus. Nas demais criações, ó Deus, o Senhor as fez para nós nos servirmos dela. Obrigado por tudo isso, obrigado pela palavra do Senhor que acabamos de ler, perfeita, justa, ó Deus, sem defeito, ó Deus, sem erros. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito que veio habitar, Pai, em nós. Muito obrigado, meu Deus. Nós fomos criados para o louvor da tua glória. Então, ó Deus, nos ajude a te adorar e a te louvar verdadeiramente e unicamente como o Senhor deseja e merece. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, a gente viu semana passada o que são os decretos de Deus. A gente falou um pouco sobre isso. O Deus soberano que decreta todas as coisas. Uma das ideias que a gente tem que ter nisso é que nada passa desapercebido de Deus. Além dele ser autor, criador de todas essas coisas, tudo está aos olhos de Deus. Lembre que a gente falou que Deus não fez o mal, tá? O mal não foi feito por Deus. Então Deus decretou todas as coisas antes que elas fossem criadas. Antes da criação que Deus decretou a nossa salvação. Agora a pergunta, vamos ler juntos, né? A pergunta e responder juntos também a resposta, para a gente tentar ir percebendo, né, essas doutrinas tão boas. Vamos lá juntos? Como Deus executa os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Tá bom, agora ficou legal. Então vamos lá, meus irmãos, só para a gente pensar, entender algumas coisas, eu vou fazer uma afirmação, acho que vocês vão concordar comigo,
que Deus sempre opera para que todas as coisas aconteçam exatamente como Ele pré-ordenou que elas acontecessem. Isso é uma afirmação, tá? Deus sempre opera para que todas as coisas aconteçam exatamente como Ele pré-ordenou que elas acontecessem. A pergunta que você pode fazer: e a morte de um filho? Né? Eu não vou discutir isso agora, tá? Mas todas as coisas são, de certa forma, pré-ordenadas por Deus. Não é que Deus mata pessoas, né? O homem morre por causa dele mesmo. Ele morre porque ele foi pecador. Então, assim, as pessoas não... Existe um Deus que é soberano e na sua soberania ele trabalha todas as coisas, as necessidades, as situações, os tempos das coisas. Quando Jesus vem num tempo determinado por Deus. Tinha que ser aquele tempo, não podia ser antes, não podia ser depois. É o tempo apropriado, né, de Deus. E seus decretos, eles são executados de duas maneiras, os decretos de Deus. Eles são executados na criação, propriamente. Quando Deus cria, ele está executando o decreto. Ele decretou. E quando ele cria, ele está executando eles. Então, quando ele criou todas as coisas, ele criou algo que ele já tinha decretado. Agora ele cria. Tá? E depois da criação é na providência. A providência é o nosso tempo, é o tempo depois da criação. Tá? Todo tempo depois da criação são o tempo da providência de Deus. Nós estamos nesse tempo. É quando ele realiza todos os eventos, grandes ou pequenos, na vida diária de cada um de nós, para que, em seu fim, realizemos os seus propósitos. A gente costuma muito pensar que a morte, por exemplo, é algo ruim que então não pode acontecer. Acontece, né, que é como que se a morte nossa, a morte de um filho, eu usei a morte de um filho porque é muito pesado, né? A morte de qualquer pessoa, meus irmãos, é algo natural a partir do pecado. Né? Então vão acontecer as mortes por consequências diversas, enfermidades, um acidente. Né? São curso natural da vida. Curso natural da vida. Pessoas vão morrer por seus pecados, por causa das suas culpas, vão morrer porque provocou a morte, vão morrer porque sofreu um acidente provocado por outro, vão morrer pessoas boas aos nossos olhos, tá? Pessoas ruins, todo tipo de pessoas vão morrer. Gente nova, gente velha, todo mundo vai morrer. Tá? Eu falo da morte, porque é a morte que aflige as pessoas. Ah, mas Deus, como Deus... Né? Eu ouço muito isso, meus irmãos. Você vai para um velório, está sempre ouvindo essas coisas, né? Nossa, por que Deus permitiu isso? Ao invés de se consolar em Deus, louvar a Deus. É? Dá para louvar a Deus quando alguém morre? Ó, o meu coração tem paz com Deus. Obrigado, Senhor, né? Por tudo que o Senhor permitiu, por tudo que o Senhor já deu. Obrigado. Não dá para você pegar em tudo, dar graças e fazer só algumas partes, só as boas. Entendeu? Um crente, ele é crente e nas coisas ruins ele sabe glorificar a Deus. Ele é fiel. Então lembre de Jó, quando você começar a reclamar por causa da morte, eu estou falando só subjetivamente, né? Quando você começar a reclamar por causa dos seus problemas, das mortes, das doenças, tá? Então, pense um pouco em Jó e talvez possa te ajudar um pouco, né? Possa nos ajudar, né, um pouco. Então vamos lá. Então na providência é o cuidado dele na nossa vida diária. Na criação, Deus cria. Na providência, ele opera todos os detalhes de acordo com a sua vontade soberana. Então, está acontecendo. Né? Não está chovendo. Porque Deus não mandou chuva. Eu sei que não é bom às vezes, mas para nós já está passando o tempo. Talvez esteja mesmo. E talvez muita gente não vai conseguir produzir o que quer. Né? Muita gente vai ficar sem água. Mas nós estamos num curso do mundo. Onde todas as coisas acontecem para todos nós. Isso não tem nada a ver com que você orar a Deus para te livrar de algumas coisas e pedir a Deus algumas coisas, tá?
Você deve fazer isso. A gente pode orar hoje pedindo chuva para Deus. Não tem erro nisso, isso não. Deus se alegra com a nossa, se satisfaz com a nossa oração. Mas as providências, tudo está nas providências de Deus, tá? Assim, por mais que se escolha fazer o que quer fazer, o homem não escapa em seu final dos decretos que apontam para a vontade de Deus como sábio e soberano Senhor. Tá? Ele é sábio e ele é soberano. Ele é soberano, então, a ele pertence tudo. Só que ele é sábio. É um rei sábio. É um senhor sábio. Não é como nós. Deus está comprometido com a sua criação, por isso que ele cria. Mas ele está comprometido com a sua criação por causa da fidelidade dele. Não porque nós merecemos. Não porque nós somos bonzinhos. Né? A palavra de Deus diz que não há nada bom em nós. Se alguém duvidar disso, abre em Romanos capítulo 3, 9 em diante. Tudo que a gente faz é ruim. Porque nós somos pecadores. Tá? Mas Deus está comprometido conosco. O Salmo 135, verso 6, ele diz assim, ó, tudo que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Não teve nada que ele quis fazer e ele não conseguiu. Ou ele deixou de fazer porque se arrependeu em determinado momento, desfez. Embora ele possa fazer isso. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus que ele não se arrepende no sentido da forma como nós entendemos arrependimento. Porque Deus não erra. Ele não tem dúvidas no que ele fez, no que ele faz, né? No que ele executa. Deus é perfeito. Ele é o juiz perfeito. Por isso que a palavra de Deus devia ser a regra de conduta de todos os juízes da terra. Né? Todos os prefeitos, todos os militares, todos os governadores, presidentes, né? Todos. A lei de Deus devia estar lá para eles abrirem e falar, o que Deus fala sobre isso? Deus fala sobre isso, tal e tal coisa. Então, nós não podemos fazer conforme nós achamos que podemos fazer. Esse é o grande problema nosso e do nosso pecado, do nosso orgulho, né? Da nossa soberba. Queremos fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. As nossas leis são leis comprometidas com o pecado. Elas já nascem, infelizmente, sob pecado. Só a lei de Deus para nos ajudar mesmo. Quando então nós vemos os movimentos que nossos olhos permitem alcançar, por exemplo, quando algo cai à nossa vista, cai no chão, quando veículos estão se movimentando pela cidade, por aí afora, algumas decisões são tomadas, quando as temperaturas mudam, quando as estações do ano se mostram, quando as estrelas se movimentam, quando o sol nasce de manhã, quando ele se põe durante a noite. Tudo é assim por causa do decreto providencial de Deus. Ele criou e agora está na providência. Tá? Tudo isso acontece por causa do seu decreto providencial. As leis da natureza são decretos de Deus. Mesmo quando nós fazemos algo errado, isso não está fora dos decretos de Deus. Lembra que a gente fala o seguinte, olha, quando você faz uma coisa errada, Deus não aprova, porque Deus não é o Deus do pecado. Mas sofremos consequências. Quando a gente fala do decreto, é que Deus sabia de todas essas coisas que você vai fazer, ele não induziu você a fazê-las, mas ele sabia, ele não mudou você, não puxou você disso, não. Você está fazendo aquilo que de fato seu coração está te movendo a fazer no mundo, sobre pecado. Então os decretos de Deus também contemplam isso. Deus não criou o mal, mas os seus decretos contemplam o mal. Nos seus decretos, Deus criou o inferno. O inferno, sim. O inferno foi criado para os maus, os sem Deus, que não creem, né? Que vão sofrer a ira de Deus. Então tá, o sentido é que as nossas escolhas, certas ou erradas, elas não alteram o que o Todo-Poderoso preordenou para a sua criação. Percebe? Certo ou errada,
elas não vão mexer em nada de Deus, está dentro do decreto maior de Deus. Agora, você sofre quando você peca e faz coisa errada. Não tenha dúvida disso, eu também. Isso nada interfere, então, no que Deus planejou. Assim, todo ser humano foi criado para viver dentro da vontade maior de Deus. Então, isso, é para isso que nós somos criados. Por isso que o que nós não podemos esquecer é por que você foi criado. Né? A gente está botando isso na cabecinha do Anthony. Né? Então, Anthony, quem te fez? Quem fez o Anthony? Ele fala Deus do jeito dele, Dao, né? A gente entende que deve ser Deus. Porque o Zion responde isso também, então o Zion fala mais direito. Mas para que realmente, meus irmãos, Deus esteja no coração deles e nosso, esse Deus soberano. A gente não olha para Deus como um Deus injusto, né? Deus é perfeito e justo, mesmo diante de todas essas coisas que nos acontecem. Todos foram criados para viver dentro dessa vontade dele. E nesse cuidado de viver dentro da vontade de Deus, o homem ele é protegido e ele é cuidado por Deus e se relaciona também com o Criador. Isso é maravilhoso, né? Nós, diante de tudo isso, nós não somos abandonados, meus irmãos. Olha que diferença é o Deus majestoso que reina com relação a nós, o nosso governo, os nossos atos, né? Sempre injustos, sempre pesando para o lado que nós queremos que pese, sempre medidas injustas. Né? A gente precisa ser confrontado com isso. Não somos perfeitos, nem estamos, né, no céu perfeito. Portanto, a gente vai estar lidando com esses problemas diante de um Deus que é perfeito e justo. Mas ele não age com injustiça. Essa é a coisa boa. É isso. Que nas suas providências Deus cuida. Porque que o profeta diz o seguinte, Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Porque nós merecemos ser consumidos por causa do nosso pecado. As misericórdias do Senhor providenciou o Salvador perfeito, o Salvador oportuno, porque as misericórdias dele é a razão de nós não sermos consumidos. Pensemos nas ações de Judas Iscariotes, quando Jesus... Eu pus isso aqui para a gente pensar mesmo, porque eu preguei não faz muito tempo sobre esse texto. Quando Jesus disse para ele para fazer o que tinha que fazer, está lá no capítulo 13, João, que é trair Jesus. Mas não foi colocado no coração de Judas, né, por parte de Deus, a missão de trair o Messias. Mas a palavra diz que levantaria um traidor, as 30 moedas. Aconteceria o processo, não só de Judas, o processo do julgamento. Os líderes de Israel julgando o Filho de Deus, Pilatos, né? Assinando a sentença. Isso aí está nos planos da redenção. E Jesus sabendo de tudo isso. Então Judas, ele vai fazer isso, ele vai trair Jesus, e Jesus fala, o que tem para fazer, faça. Vai e faz. Já deu a hora. E não foi colocado, então, no coração de Judas por Deus nenhum mal por parte de Deus, né? Porque se fosse colocado por Deus, Judas estava servindo a Deus. Assim, Deus me mandou trair, porque eu vou trair. Se eu trair, eu estou no processo de ajudar para que Jesus chegue na cruz. Não, nada disso. Não foi assim. Embora esteja dentro do decreto de Deus, Deus não ordena esse tipo de coisa, porque em Deus não reside o mal. O homem faz o mal. O mal que o homem faz, ele não vai afetar os decretos de Deus. Ele pode até contribuir. A maldade do homem pode até contribuir. Não traz benefício nenhum para quem fez isso. Pelo contrário, é pecado e vai trazer consequências.
mas é o homem que faz. Porque lá em João diz o quê? Que Judas faz isso porque ele abriu seu coração para Satanás. Lá diz claramente que Satanás entrou no coração de Judas. Ou seja, Judas compactuou com o diabo para planejar, porque havia um negócio. 30 moedas de prata era muito dinheiro. E João escreve, lá no capítulo 12, um pouco antes, que Judas, João vai escrever o evangelho dele depois, é óbvio, mas ele deixa a descrição de Judas. Judas era traidor. Ele roubava, essa é a expressão usada, ele roubava o dinheiro, ele não amava os pobres. Então, é isso. Percebe, então, que é algo ruim, mas que estava dentro de um plano de Deus, no sentido de que o Messias estava indo para a cruz. Então ele deu vazão ao pecado ao invés de se arrepender e confessar o pecado. Não tinha problema nenhum. Deus não ia mudar os planos de Deus. Vocês entendem? A gente só pensa em Judas, né? Os planos de Deus não mudam. O homem não precisa fazer o mal para agradar a Deus. Pelo contrário, o homem pode fazer sempre o bem e sempre se arrepender e servir a Deus, que ele vai ser amado e cuidado por Deus. Mas os decretos de Deus vão acontecer. E aí tem um texto lá de Tiago 1, verso 13 ao 16, eu achei importante citar esse texto. Mas ele diz assim, ó, essa questão de Deus não ser o preparador, né, do mal. Ninguém sendo tentado, digo, de Deus eu sou tentado. Tiago 1,13, tá? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso é a verdade. E a ninguém Deus atenta. Mas cada pessoa é tentada quando atraída e engodada pela sua própria concupiscência. Verso 15. Depois, havendo a concupiscência, desejo exagerado, né, pelo pecado, por prazeres. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou gerada, né, dá à luz o pecado, que nasce da concupiscência gerada, é o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Isso é coisa do homem. O homem, pecador. Não de Deus. Deus não peca e Deus não promove o pecado. Então, a ação de Judas cumpriu as Escrituras. E lá diz, aconteceu para se cumprir as Escrituras. Tudo certo. Embora estivesse decretado por Deus tal traição, Deus não produz o mal e sempre requereu a ação responsável de nossa parte como servo dele. Pelo contrário, né? Deus sempre requeriu responsabilidade, resposta nossa, a nossa fé em Deus. Podemos pensar que o decreto de Deus, nesse caso, ele está obviamente conectado com a sua onisciência. Quando uma nação se fortalece ou enfraquece, tudo isso se dá, acima de tudo, pelo decreto eterno de Deus que sabe todas as coisas. Então a onisciência de Deus está conectada com seus decretos. Ele sabe. Deus conhece tudo. Né? Ele decretou, mas ele vê, ele enxerga todas as coisas. Deus não está no nosso tempo, no sentido de que ele tem que esperar o dia de amanhã. Não há. Como que deve ser esquisito, né? Deus viver, né? Para nós que somos tão limitados, né? Um Deus que ontem não, ele fez, tudo aconteceu aqui. Criou todas as coisas. O inferno já está acontecendo, a vida eterna já está acontecendo, porque é assim. A nossa dimensão é a dimensão de pessoas limitadas, seres humanos criados por Deus. É interessante você ver o homem prepotente, né? Esse homem prepotente. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia, mas Filipenses diz, né? No Filipenses 2 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo, aquele mais orgulhoso, aquele que a gente falou assim, nossa, esse homem ou essa mulher, essa pessoa, ela nem foi condenada, né? Ela não foi presa, ela não foi pega nos seus pecados. Isso aqui não é nada, meus irmãos. Há um juízo eterno. Aqueles que ficarem sob a ira de Deus
sofrerão a ira de Deus eternamente. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 mil dias, 1 milhão de dias, 5 milhões de dias, 20 milhões de dias, 180 milhões de dias. Não tem fim. Temos que pensar assim. Em compensação, 1 dia, 2 dias na eternidade. 3 dias, 10 milhões de dias, 150 milhões de dias na eternidade. Não vai ser enjoativo. Porque Deus não erra nas suas coisas. Essa é a maravilha de Deus. Né? Essas são as maravilhas de Deus. Então, eu falei da onisciência de Deus. Isso tudo nos mostra, então, Deus Todo-Poderoso, como eu já disse um pouco antes, e sábio também. Um evento bíblico, só para a gente partir lá para o final, um evento bíblico interessante no qual a gente pode perceber os decretos de Deus para formar, né, a partir deles, né, um povo seu. Deus faz, então, a Abraão, foi decretado no seu projeto, no seu plano de redenção nossa, passava lá pela arca, né, primeiramente por Noé, a preservação de uma família, mas depois o chamado de Abraão como um homem que seria pai de uma nação que Deus chamaria para ser seu povo. Essa nação levaria o nome de Deus no sentido de que é o povo de Deus. Né? E depois disso, nasce José. Eu quero chegar nesse ponto de José. José, ele é bisneto, então, de Abraão. Ele foi vendido pelos irmãos. E nessa história aqui, meus irmãos, está repleta. Ela está repleta, né, de orgulho, ciúme, mentira, superproteção. Os outros irmãos tinham ciúme, tudo estava acontecendo nesse enredo, o enredo dessa história aqui. Tá? José, ele age, depois que ele é vendido pelos irmãos, ele é levado lá para o Egito, né, vendido lá no Egito também, aliás, ele é entregue pelos irmãos, vendido lá no Egito, ele age em obediência a Deus, em todos os momentos, ele obedece a Deus. E ele amava a Deus. Lá em Gênesis 50, verso 20, ele diz aos seus irmãos o seguinte, já no final de tudo, Jacó já havia morrido. E agora, ele está falando para os irmãos chegaram a pensar em algum momento, nós agora já era, né? Nosso couro vai fritar. Porque o pai morreu, agora o José vai acertar as contas com a gente. Ele é o segundo homem mais importante do Egito. E José diz o quê? Vós bem intentastes mal contra mim. Ele lembrou para os irmãos dele. Porém, Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José entendeu que Deus tinha planos maiores. Isso tudo. José entendeu que a história de Deus, desde Abraão, desde antes, era a história de Deus. A Bíblia não é a história de pessoas, a Bíblia é a história de Deus. E nós somos colocados ali. Ele entendeu isso. Então, meus irmãos, porque Deus estava fazendo isso? Dentro dos seus decretos, ele estava apontando para a nossa salvação. Israel foi a nação da qual Jesus, Salvador, ele nasceu. E Romanos 8, 28, ele vai confirmar isso dizendo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, pode ser difícil acreditar que Deus esteja executando os seus decretos quando coisas tristes acontecem ou quando malfeitores fazem mal a alguém. Né? Uma das perguntas que nós fizemos para os novos membros, foi muitas perguntas de entrevista, né, com as famílias, mas com um membro, com o futuro membro. Perguntas de teologia, mas assim, dentro do plano de salvação, uma delas, o que ela fala? O que você, como cristão, me responde sobre adultério? Não importa se é um adolescente. Adolescentes são inteligentes, né? 12, 13, 14 anos, eles já pensam nessas coisas e entendem essas coisas. E sobre aborto? Porque existe uma cartilha. O que você pensa como cristão?
A gente precisa saber, essas pessoas que estão chegando na igreja, o que elas pensam sobre isso? Casamento homoafetivo. Legal a gente ouvir, né? Isso aí. O homem está vivendo um mundo de pecado. Tome cuidado para você não ser chamado de o errado nessa história. Ninguém vai sair condenando ninguém. Né? Mas normalmente quando você fala assim, o que você pensa do adultério? O que a pessoa responde? É muito comum. Elas querem proteger. Mas se bate. Não. O que você pensa do adultério? Biblicamente, o que você pensa que Deus pense sobre o adultério, então? Né? Aí fala assim, olha, Malaquias diz lá que Deus odeia o divórcio. Estou falando adultério como produto, né? A pergunta, na verdade, é divórcio. Deus odeia divórcio. Não existe divórcio bom. É claro que a gente compreende, né? Todas as questões ruins. E pensa sobre o aborto. Né? O que o mundo põe? Uma porção de coisa. Mas a pior delas, meus irmãos, é que você pode abortar se você quiser, do jeito, pelo seu prazer de abortar. Essa é a pior. Por isso que você pode abortar pelo seu prazer de abortar no primeiro, no segundo. O Brasil, acho que não sei se já aprovou até o 6º mês, eu não sei, eu não acompanho. Mas estava para aprovar essa porcaria, né? Então, o pior é que está se discutindo essa besteira que não é bíblico. Aí quando chega a falar de estupro, né, tem nem conversa mais. Não se conversa. Ou nós temos a mente de Cristo, ou nós vamos ter a mente do mundo. Ou nós pensamos como Cristo, ou nós pensamos como o mundo. Ou Cristo dita a palavra dele para nós, ou alguém do mundo vai ditar para você como você deve proceder. Você precisa escolher de fato e tomar a decisão e seguir em frente, né? Mas se é de Cristo, seja de Cristo, né? Eu acho que os discípulos de Jesus, eles, por certo, eles passaram por essa dificuldade das coisas ruins acontecendo. Porque eles veem Jesus sendo condenado e levado à cruz, sofrendo, né, aquele momento do açoite, e depois o próprio momento da cruz. E eles veem essas coisas, e como que essas coisas podem acontecer? Então Jesus é Filho de Deus, como pode estar acontecendo essas questões com o Filho de Deus? Mas Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, tudo fica muito claro. E Jesus falou isso com eles mesmo. Quando eu ressuscitar, vocês vão compreender essas coisas. Por que elas são assim? O Evangelho que transforma a vida das pessoas. Então, Deus sabe como Ele faz e porque Ele decreta as coisas que nós muitas vezes temos dificuldade de entender sim. É difícil mesmo. Mas, quando nós temos a mente de Cristo, precisamos pensar e entender como Deus de fato. A palavra dele é para isso, para nos ajudar a entender e interpretar conforme ele, né, prescreveu e não conforme nós prescrevemos. Senão nós sofremos muito. Né? Nós sofremos porque nós lutamos contra o próprio Deus e seus decretos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a amá-lo, né, e a servi-lo com integridade.